Olá, meus amigos, que a paz de Cristo reine sobre a sua vida e sobre a vida de todos da sua família. Quero compartilhar um texto bíblico para a nossa reflexão. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo 24, que está dizendo: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O tema para essa nossa reflexão é carregando a nossa cruz. A título de introdução, podemos destacar que o Senhor Jesus, após a sua reunião avaliativa, pedagógica e instrutiva com seus discípulos e também em particular com Pedro, nós podemos perceber que o Senhor Jesus continua instruindo seus discípulos, agora no tocante ao processo de carregar a cruz todos os dias. O que me chama a atenção é que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos a carregarem a cruz, primeiro, porque ele estava carregando a dele. Perceba no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17, está dizendo: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. O Senhor Jesus estava carregando a cruz dele. O Senhor Jesus estava ensinando para os seus discípulos, em segundo lugar, porque o seu exemplo estava completamente em harmonia com os seus ensinamentos. Sintetizando, o Senhor Jesus vivia o que pregava e pregava o que vivia. Uma ótima instrução para os pregadores da atualidade. Uma coisa interessantíssima para a nossa reflexão é que o Senhor Jesus estava ensinando esse processo de carregar a cruz. E nós devemos carregar a cruz porque ela é apenas uma condição para aqueles que desejam seguir a Cristo. A Bíblia vai nos dizer no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, dizendo: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Isso acontece também em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Portanto, a ordem de Jesus para os seus discípulos eram: carregue a sua cruz. Mas esse processo é para apenas aqueles que desejam seguir a Cristo. Se você deseja seguir a Jesus, se prepare para carregar a sua cruz. Um outro detalhe que nos revela esse texto e o texto que lemos de João, capítulo 19, versículo 17, é que toda cruz é exclusiva. A cruz de Jesus, o texto vai dizer, tomou às costas a sua cruz. É uma referência à cruz de Cristo e ao processo que ele estava carregando. Jesus carregou a dele. E a cruz que Jesus carregou, nenhum dos seres humanos tinha condições, autonomia e o poder de carregá-la. Portanto, nós devemos carregar a nossa cruz. A minha cruz não te serve, a sua cruz não me serve. Portanto, cada um tem a sua cruz exclusiva. Devemos carregar a nossa cruz. Uma outra coisa que nós devemos refletir no tocante ao processo de carregar a cruz é que nos faz participar da natureza de Cristo. Carregar a cruz, ou o ato de carregar a cruz, é sermos participantes da natureza de Cristo. Perceba que as pessoas acham que nós só seremos participantes com Cristo da glória, das coisas boas, mas nós seremos participantes também das coisas ruins, entre aspas. Quais coisas ruins? No mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus. Mas no final do versículo ele fala assim, olha, eu venci. Jesus passou por todas essas adversidades. Sabe quais são as coisas ruins? Provações, adversidades, dificuldades, embates, não é? Então todas essas coisas. Então nós devemos ser participantes do caráter e da natureza de Cristo aqui na terra. O ato de carregar a cruz é que nós devemos ser participantes da natureza de Cristo, conforme Mateus escreve isto no seu Evangelho, capítulo 10, versículo 38, dizendo: E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Portanto, nós devemos aprender isto. Uma outra reflexão é que o processo de carregar a cruz, ela serve para nos despojar de toda e qualquer tipo de vaidade.
A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 42, dizendo: as pessoas que estavam ao redor salvou os outros e a si mesmo não tem poder para salvar-se. Se és rei, desça da cruz e aí creremos. Perceba a façanha do inimigo, a sutileza do inimigo. Você é rei. Tu és rei, então desça, que assim, só assim creremos em você. Mas não, ele não tinha um coração vaidoso, ele não tinha um coração de exibicionismo, porque o seu alvo era de cumprir com a sua missão, carregando a sua cruz até o Calvário. Se Jesus não abriu mão da dele, não abra mão da sua. Uma outra coisa a ser refletido no tocante a esse processo de carregar a cruz é que, na medida em que eu vou carregando a cruz, ela vai me dizer que eu devo abrir mão de meus direitos, da minha legitimidade de direitos. Isto é, o evangelista João, ou melhor, Mateus capítulo 27, versículo 40, está dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és Filho de Deus. Perceba também uma outra oportunidade de o inimigo implantar uma sutileza terrível, de apresentar a Jesus a sua legitimidade como filho. Ele poderia descer da cruz porque ele tem todo o poder, mas mesmo assim ele não fez. Ele foi até o final. Então, na nossa trajetória cristã também não é diferente. Não é que nós literalmente seremos crucificados, não é? Mas em determinadas circunstâncias você vai precisar abrir mão do seu direito. Você vai precisar abrir mão daquilo que você tem como base salutar, não é? Você deve abrir mão da sua razão para você continuar salvo, seguindo a Cristo, sendo servo de Deus. Muitas vezes vão mentir, muitas vezes vão te caluniar. Você tem o direito, mas você abre mão. Sabe por quê? Porque você está carregando a sua cruz todos os dias. Uma outra coisa que eu gostaria de refletir é justamente esta posição, que o ato de carregar a cruz deve ser um cumprimento diário. A Bíblia vai nos dizer, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, dizendo: e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Portanto, o ato de carregar a cruz é um processo diário. Não é um dia sim e outro não. É um processo diário. É todos os dias. Mas saiba de uma coisa, vai chegar um tempo que você, assim como Cristo cravou a cruz no Calvário, você não vai cravar a sua cruz no Calvário, mas você vai chegar diante dela e perceber que a dele é muito maior do que a sua, e nós seremos e estaremos com o Senhor. Aí sim, nós estaremos livres desta cruz aqui na terra e viveremos para sempre com o Senhor. Uma outra coisa a ser refletido no tocante ao processo de carregar a cruz é que é um requisito para sermos aprovados. Isto mesmo, carregar a cruz, ou o processo de carregar a cruz, é um processo, um requisito para sermos aprovados. A Bíblia vai dizer em Lucas, capítulo 14, versículo 27, dizendo: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meus discípulos. O interessante é que tem muita gente enganado achando que para ser discípulo de Jesus precisa carregar uma Bíblia debaixo do braço. Tem muita gente achando que para ser discípulo de Cristo precisa pôr uma gravatinha slim ou um terno slim de marca internacional ou um sapato de cromo alemão. Mas não, ser discípulo de Jesus não tem nada a ver com coisas externas ou estereótipas. Ser discípulo de Jesus é ser um discípulo, um seguidor dos ditames, dos ensinamentos de Jesus por dentro, na sua mente, no seu coração e dioturnamente carregando a sua cruz sem abrir mão dela. Perceba uma outra reflexão que nós devemos refletir e pensar neste momento no processo de carregar a cruz é que na medida em que vamos carregando a nossa cruz, nós vamos nos familiarizando com o Gólgota. O processo de carregar a cruz
vai me familiarizar com Gólgota. Eu vou te explicar porque todo cristão não pode se esquecer do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Todo cristão não pode se esquecer da via dolorosa. Todo cristão deve passar pela via dolorosa e perceber que o seu Cristo, o nosso Cristo, passou por ela, carregando a sua cruz, chegando no Gólgota e vencendo para sempre e nos dando vitória, a vitória da salvação em Cristo Jesus. O que me chama a atenção é que o processo de carregar a cruz me conecta com meu irmão. Se a cruz que você está carregando não te conecta com o seu próximo, você está carregando o fardo da religiosidade. Então, todo o processo de carregar a cruz me fará mais sensível ao meu irmão. Todo o processo de carregada da cruz me fará mais próximo do meu irmão. Fará com que eu sinta as necessidades do meu irmão. Perceba que esta era uma característica inerente da igreja primitiva. Todas as coisas, eles tinham tudo em comum. Era tudo em acordo, em perfeita harmonia, porque eles levavam em conta os grandes ensinamentos de Cristo para a sua vida. O evangelista João escreve no capítulo 19, versículo 25, dizendo: "E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena." A cruz de Cristo serviu para chamar toda a humanidade a seus pés, porque nela recebemos a vitória. Uma outra coisa a ser refletida nesse momento, no processo de carregada da cruz, no processo de carregar a minha cruz, ela não somente me conecta com o meu irmão, não somente me conecta com pessoas, mas ela também me conecta com Cristo. Toda a cruz que nós estamos carregando, ela deve me conectar com Jesus, porque o processo que eu estou fazendo é justamente o exemplo que eu estou seguindo dele. Então eu tenho que observar esse princípio, que se eu estou carregando a cruz, é porque eu desejo ser participantes com Cristo e de sua glória. Portanto, o processo de carregar a cruz é um processo que me conecta com o meu irmão, com o meu próximo, e também é um processo que me conecta com Cristo, aquele que doou a sua vida para me salvar. Uma coisa interessantíssima que a Bíblia vai nos dizer no tocante a este processo de carregar a cruz, tomar posse da quitação da dívida que nos estava imposta. O apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, dizendo: "Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz." Jesus cravou a cédula da dívida que nos estava imposta em sua cruz. Isto é interessantíssimo, isto é algo que nós devemos nos alegrar, porque o Senhor carregou a dele e nos ensinou a carregar a nossa. O Senhor não abriu mão da dele e nós também não devemos abrir mão da nossa. Então, carregue a sua cruz. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e com os seus familiares. Seja abençoado. Alguém precisa ouvir esta palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.